Olá, turma de Geometria Analítica e Álgebra Linear, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo, eu vou fazer um exemplo e para enfatizar a diferença entre solução gráfica e solução algébrica. O porquê desse vídeo é porque muitos alunos ficaram me perguntando sobre a atividade dessa semana. Bem, o que quer dizer uma solução gráfica? Uma solução gráfica é aquela que envolve geometria, exige um gráfico. Então, por exemplo, dado um vetor, então vou desenhar aqui um vetor. Para esse vetor, é perguntado as características de um vetor, né? Quais são as características de um vetor? Um vetor ele está definido por um segmento que tem uma orientação e uma direção. Então tem essa direção aqui formada com eixo x e tem um sentido, que no caso subindo, e tem também um módulo que é o tamanho desse segmento. Eu coloquei aqui uma seta para representar aqui o sentido desse vetor, que eu coloquei uma seta aqui para subindo ou uma descendo. Então, dado esse vetor em sua forma geométrica, um gráfico, a gente vai perguntar quem é o módulo e o ângulo desse vetor. Para fazer isso, eu tenho que utilizar as ferramentas do desenho, da geometria. Tenho que utilizar um transferidor para saber quem é o ângulo e tenho que usar uma régua para saber quem é o tamanho do segmento. Então, isso é uma solução gráfica, isso é uma solução geométrica. Como eu quero o ângulo com a horizontal, eu vou passar aqui uma reta horizontal. E para essa reta horizontal, nós vamos medir quem é o ângulo que esse vetor forma com a horizontal, porque foi assim que a gente definiu a direção de um vetor em nossas exposições iniciais. Tá aqui em azul. Colocar o ponto mesmo na origem, para não correr o risco de errar. Pronto, então, esse aqui é um eixo horizontal, e para esse horizontal eu posso simplesmente pegar o transferidor e medir e achar quem é o ângulo. Ao fazer isso, nós estamos descobrindo quem é a direção desse vetor. Se minha visão não me enganar aqui, eu vou colocar para o transferidor o centro transferidor no vértice desse ângulo e eu vou fazer coincidir o de 180 graus com essa linha aqui horizontal. Observe, está bem aqui o 180, tá para ver? Eu vou fazer coincidir. Aí, pronto. Claro que eu tirei aqui do canto do vértice, tem que voltar para colocar no vértice. Aí. Pronto, está bem colocado. Não, ainda não. Tem uma complicação muito grande se fazer o desenho. Agora vamos medir esse ângulo. De cada um traço desse para outro é 10. Então 10, 20, 30 é bem aqui, vai ser 30 menos 2 dá, puxa vida, 28. Dá 28 graus certinho. Deu 28 graus. Então, esse vetor, em sua solução gráfica, em sua solução geométrica que a gente está fazendo, ele forma aqui com a horizontal um ângulo de 28 graus. E o sentido dele? O sentido já está mostrado aqui na seta, o sentido para cima, que você poderia ter para essa direção de 28 graus subindo ou descendo. Está faltando o quê? Está faltando um módulo. Mas para achar o módulo do vetor, que já está colocado em sua forma geométrica, na forma gráfica, é simplesmente a gente pegar a régua e medir o tamanho, né, da seta, o módulo. Aqui tem uma complicação, tá? Porque você tem que saber qual é a unidade que está trabalhando. Se eu estiver trabalhando com centímetros, eu vou chegar aqui e dizer, esse vetor ele tem como módulo 5 ponto alguma coisa. Se for como milímetros, vai dar 50, alguma coisa. Então você tem que tomar cuidado, porque o vetor vai sempre representar dentro da física uma grandeza física. Pode ser o deslocamento, pode ser a força, pode ser campo elétrico, pode ser muitas grandezas físicas. Pode ser a velocidade, que são grandezas vetoriais. Nesse caso, eu vou supor que a gente tem a unidade dada em centímetro. Então eu vou medir o tamanho da seta utilizando como unidade centímetros, que dá 5. Deu 5,5 certinho. O tamanho aqui foi coincidência, não é obrigado a dar 5,5 certinho não. Então, nesse caso, esse vetor tem módulo 5,5. Cadê a caneta? Tá aqui. 5,5 unidades. Isso pode ser, no caso aqui é centímetros. Então, com isso, a gente encontrou as características do vetor. O módulo, 5,5. O ângulo, 28 graus, a direção de forma horizontal, essa direção, e o sentido subindo. Se eu quisesse uma solução algébrica,
Aí eu tenho que trabalhar com números, eu tenho que associar esse vetor números. Nas exposições anteriores a gente já explicou como fazer isso, né? A cada vetor você pode associar um par de números. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que colocar um sistema de coordenadas, tem que escolher um ponto do plano para ser a origem de coordenadas, que nós vamos escolher, claro, como sendo o plano, deixa eu colocar aqui melhorzinho o desenho, tal que a origem coincide com a origem do vetor, fica mais fácil para a gente. Então vamos fazer dessa maneira. Então vou passar aqui um sistema de coordenadas que o centro desse novo sistema ele coincide. Deixa eu colocar a reta paralela para não dar um erro aqui. A gente vai colocar um sistema de coordenadas de tal forma que o centro desse novo sistema de coordenadas coincide com a origem do vetor, porque fica mais fácil para a gente. Pronto, coloquei. Relembrando que isso aqui a gente chama de eixo X. Esse outro eixo nós chamamos de eixo Y, mas não precisa colocar esses nomes. E a gente vai encontrar quem são as coordenadas desse ponto. Para fazer isso, relembrando mais uma vez, como é que a gente faz isso? A gente passa as retas, deixa eu ajeitar aqui a folha, paralela aos eixos passando por esse ponto. Que ponto? Aquele ponto que é exatamente o centro, a extremidade aqui do vetor, a ponta da seta. Vamos fazer isso, né? Então, ao fazer isso, passando por esse ponto, você vai encontrar a interseção desse ponto com os eixos coordenados, o eixo X e o eixo Y. E aqui a gente encontra dois pontos. Esse ponto que está sobre o eixo X é chamado de abscissa dessa extremidade do vetor, ou apenas coordenada X. Vamos dar um nome aqui para não ficar o tempo todo esse negócio meio chato. Vamos chamar esse vetor de V. V de vetor. Então, essa aqui é a coordenada X do vetor e esse aqui é a coordenada Y. Como é que a gente encontra essas coordenadas? Mais uma vez, pega uma régua e vai encontrar quem são as coordenadas desse ponto. A régua, no caso aqui, em centímetros. Tá? Vocês que for usar essas réguas que são chamadas de escala, não tenha cuidado, porque tem muitas réguas e acaba você se confundindo com o que eu ia fazer aqui agora. Deu 4,5, 4,7. Ficou mesmo no meio entre 4,7. Não, deu 4,8. Aproximadamente 4,8. Então, essa medida aqui é 4,8. Se vocês virem diferente aí no vídeo, vocês podem ver bem grande, é porque minha visão já não está tão boa. Então é 4,8. E essa outra, do eixo Y? 2,5, 2,6, 2,7. Então, ao fazer isso, nós vamos trocar todo esse desenho aqui, que tem um vetor V, e o vetor V, que está uma coisa complexa na sua forma gráfica, e tudo isso aqui, em sua forma algébrica, ele simplesmente... Olha a vantagem, olha só a vantagem. A gente está vendo aí todo esse desenho, esse trabalho que deu. Né? Isso aí é o vetor em sua forma geométrica, sua forma gráfica. Agora vamos colocar o vetor em sua forma numérica. Bem, o vetor foi simplesmente um vetor cujas coordenadas são a coordenada x, 4,8, coloca bem separado aqui, e a coordenada y, 2,7. Ou você pode colocar um ponto de vírgula se você quiser. Pronto, acabou, isso é o vetor para a gente. E para encontrar um módulo e encontrar quem é a direção desse vetor, como é que você faz? Agora, nós estamos livres, nós estamos libertos do jugo da geometria, que tem esse desenho todo muito bem feito. O que a gente vai fazer? Agora a gente só precisa fazer um desenho simples para ilustrar o que está acontecendo. Agora eu não preciso mais fazer isso com todo cuidado. Então eu vou simplesmente assim, ó. Eu vou fazer na mão para ilustrar para você que não tem mais essa preocupação. Você vai ter um sistema de coordenadas. Tal que a coordenada aqui x é 4,8. A coordenada y é 2,7. E para essas coordenadas, eu vou encontrar quem são as características desse vetor. Vou colocar aqui. Observe a diferença, a liberdade que você tem agora na forma algébrica. Eu quero achar quem é aqui essa distância, que vai ser o módulo vetor V.
e quem é o ângulo que forma a horizontal aqui, o ângulo alfa. Aqui eu não me preocupei em medir nada, eu até usei, né, fiz tudo na mão, porque esse desenho aqui é só para ilustrar e me ajudar a fazer as contas. Como é que eu encontro a distância, o módulo desse vetor? É a distância entre os dois pontos. Então, o módulo vetor V, vou colocar aqui, como a gente já viu, é a distância desse ponto até a origem, é o tamanho do segmento. Para fazer isso, é raiz quadrada, já expliquei nas exposições anteriores, você vai fazer 4,8 menos 0 dá 4,8, eleva ao quadrado, mais, agora a coordenada y ao quadrado, 2,7 ao quadrado, e a gente tira a raiz quadrada disso tudo, isso dá o módulo do vetor. Ou seja, em sua forma algébrica, a gente está livre dos desenhos. Para fazer isso, é só usar a calculadora. Vamos fazer. Tem que dar um valor muito próximo do valor real lá que a gente mediu, tá? Vamos fazer. Aqui a calculadora. E para digitar na calculadora, pessoal, você vai digitar conforme está aqui, tá? Você vai fazer 4,8. Na calculadora tem um botão que é chamado botão ao quadrado, que é esse aqui, ó. Vou pegar o vermelho para destacar aqui, ó. X ao quadrado, você aperta esse botão, aí vai aparecer no visor 4,8 ao quadrado. Então você já sabe que tá, não errou na calculadora. Agora mais, botão mais, 2,7, 2 aqui, ponto 7, mais uma vez eleva ao quadrado. Aí vai dar o resultado disso, deu 30,33. Como eu quero raiz quadrada desse valor que está na tela, para essas calculadoras científicas, o valor que está na tela você pode usar ele como com um botão. Eu quero a raiz quadrada desse número. Tem um botão que é a raiz quadrada aqui na calculadora. Tem aqui a raiz quadrada. Então basta apertar esse botão, raiz quadrada, e apertar igual. Aí ele vai mostrar na tela. A raiz quadrada daquela resposta, que é em inglês answer, deu 5,50. Ou seja, o módulo desse vetor deu 5,50. Portanto, o módulo vetor V deu 5,50. Coincide com o outro valor que a gente tinha utilizado, feito utilizando o método gráfico. Vamos ver, tinha dado quanto? 5,5, deu exatamente o mesmo valor. Mas para dar o mesmo valor, esse desenho tem que ser muito bem feito. Ele foi sorte dar 5,5, porque em geral eu costumo dar um errinho de 1 milímetro no canto ou 1 milímetro no outro e dar um valor diferente. Não vá acreditando que porque eu fiz aqui deu 5,5, eu planejei isso tudo, não. Foi realmente uma sorte muito grande. Quando você vai fazer, pode ocorrer que dá 5,5 e aqui dá 5,4, 5,3. Mas não vai. Mas se você fez aqui, deu 5,5, aqui deu 4,8, está muito distante, então tem um erro em algum lugar. Tem que dar um valor próximo. Então, solução gráfica, trabalhosa, com muito cuidado, com uma boa visão, com bons aparelhos. Dado o vetor em suas coordenadas, já são dados esses números aqui, para fazer a solução algébrica, é só fazer essa conta para achar o módulo. E para achar o ângulo? Para achar o ângulo, vai ter que utilizar um pouco de trigonometria. Nesse triângulo, que tem alfa aqui, esse ângulo alfa, o módulo vetor, tem aqui esse cateto, né, que é um triângulo retângulo, relembrando que isso aqui é um triângulo retângulo. Como é um triângulo retângulo, eu posso utilizar o que a gente sabe de trigonometria. Né? Quem não lembra de trigonometria, tá lá no Vai um vídeo, uma ligação para revisão de trigonometria com o básico do básico. Então vamos usar aqui a trigonometria para determinar quem é esse ângulo alfa. Pelo que a gente sabe de trigonometria, o seno do ângulo alfa é igual à medida do cateto oposto ao ângulo. O cateto oposto a um ângulo é aquele ângulo que, se o ângulo for como se fosse aqui um olho, ele está olhando para onde? Para esse lado aqui. Então é esse cateto, que a gente já sabe que vale 2,7, né? Porque essa medida daqui para cá, como isso aqui é um retângulo, é a medida daqui para cá. Então aqui eu vou ter colocado 2,7. Então o seno do ângulo é o cateto oposto, que é 2,7, dividido pela hipotenusa. Quanto é que mede a hipotenusa? A gente acabou de encontrar aqui, 5,5. Pronto, então a gente sabe que o seno do ângulo vale isso. A gente quer saber quem é o ângulo. Aí, voltando mais uma vez para a calculadora, para achar seno, cosseno e tangente dessa calculadora, tem os botões aqui, seno, seno, cosseno e tangente. Então, para usar o seno, eu simplesmente aperto seno de um ângulo. Por exemplo, seno de 30 graus, aperto seno, aparece lá sim, que é seno em inglês, 30 graus, que tem que dar 1/2, 0,5. Só isso.
Então, esse botão seno, cosseno e tangente, calculo seno, cosseno e o tangente tem um ângulo. Mas eu quero o contrário. Por exemplo, eu perguntar assim, quem é aquele ângulo que o seno deu 0,5? Teria que dar 30. Aí o que é que eu vou fazer? Acima desses três botões tem uns escritos aqui, ó. Tem dois escritos, um cor laranja, o dourado, seno menos 1, e um vermelho aqui, D. Para alcançar essas funções desses botões nessas calculadoras, quase todas elas são do mesmo jeito, tá? Tem dois botões aqui à esquerda, um chamado Shift e outro chamado Alpha. Tem umas outras calculadoras que não tem o nome Shift e Alpha, mas tem uma cor. Por exemplo, observe que aqui acima do botão seno tem uma cor, um escrito em cor laranja. Aí vai ter um botão aqui cor laranja e um escrito em vermelho. Aí vai ter um botão vermelho. Aí você sabe que o botão vermelho ou o que está escrito aqui em vermelho é para você utilizar as funções em vermelho. E o que tiver em dourado aqui, o laranja, para as funções laranjas. Como eu quero encontrar o seno menos 1, ou seja, que é a função inversa do seno, que você diz quem é o número e quer saber quem é o ângulo, eu vou apertar então o Shift e o botão. Aí vai aparecer o seno menos 1 do que está escrito aí, que dá 30 graus. Que é o que a gente vai precisar, tanto o seno como a função inversa do seno. Por cosseno, inversa cosseno e a mesma coisa para o tangente. Então, voltando aqui, eu quero encontrar quem é aquele ângulo alfa, cujo seno de alfa dá 2,7 sobre 5,5. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a divisão, 2,7 dividido por 5,5, que dá esse valor. E agora eu quero encontrar quem é o seno que dá esse valor aí. O que eu vou fazer? Aperta a função inversa, aqui o Shift, e aperta o botão seno, que deu 29,40 graus. Portanto, utilizando aqui a calculadora, o ângulo alfa dá aproximadamente 29,4 graus. Deu próximo do valor real lá, do valor medido, vamos ver. Aqui deu 29,4 e o valor real medido deu 28 graus, que é bem próximo, né? Medir ângulos com esses instrumentos rudimentares é um pouco complicado. Então, essa questão serve para ilustrar o que é uma solução gráfica, o que é uma solução algébrica e o quanto a álgebra nos libertou de fazer aqueles desenhos. Mas agora você tem que saber um pouco de trigonometria para poder fazer esse tipo de conta. Pronto, então esse aqui é um exemplo para você descobrir as características de um vetor de forma algébrica e de forma geométrica. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.